Fala pessoal, vamos fazer agora o exercício 16. O exercício 16 diz o seguinte: um copo contendo 200 gramas de água é colocado no interior de um forno micro-ondas. Quando o aparelho é ligado, a energia absorvida pela água a uma taxa de 120 calorias por segundo. Vou ler essa parte final porque eu não gostei, ó. A energia é absorvida pela água a uma taxa de 120 calorias por segundo. Muito bem. Sabendo o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius, determine. Muito bem. Pessoal, antes de ler os itens, eu vou colocar as informações. O copo com água tem uma massa de água de 200 gramas. Outra coisa que a gente sabe é que o calor específico da água, que é uma característica da substância, é 1 caloria grama grau Celsius. Esse forno micro-ondas, ele fornece a água a uma energia na razão, a uma taxa de 120 calorias por segundo. Essa informação dá uma vontade de falar que é o calor, mas não é. Perceba que ela está a 120 calorias por segundo. Então, a cada segundo a água está recebendo 120 calorias. Essa rapidez com que a energia é transferida, a gente chama de potência. A potência é de 120 calorias por segundo. Vale lembrar que potência é sempre a energia por segundo, por hora, por minuto e assim por diante. Muito bem. Sabendo disso, o que o exercício está pedindo para a gente? A energia absorvida pela água em 1 minuto. Pessoal, a energia absorvida pela água, energia absorvida. Faz de conta que aqui está escrito absorvida. Essa energia absorvida nada mais é do que a quantidade de calor. Vamos considerar que essa água não teve mudança de estado. Essa quantidade de calor que a água absorveu, você pode de fato usar o que macete, não tem problema nenhum. A nossa conta ficaria que a massa de água é 200, o calor específico é 1, mas o que eu colocaria na variação de temperatura? Ah, professor, não faço a mínima ideia, põe 1, que esse ΔT é 1 minuto. Não, você não pode fazer isso. ΔT é a variação de temperatura, esse ΔT maiúsculo. Então a gente não sabe, a conta trava. O que eu posso fazer então para achar esse calor? Para você achar esse calor, você pode usar outro recurso, que é a potência. É a energia liberada, absorvida pela água pelo tempo de funcionamento. Tem uma coisa que é muito importante. O exercício deixa claro que 120 calorias por segundo é a razão, é a taxa de energia que a água está absorvendo. Então, a nossa continha vai ficar assim. A potência eu vou por 120. Quanto de calor a água absorveu? Não sei. Por quanto tempo o micro-ondas funcionou? 1 minuto. Esse 1 minuto que eu vou pôr aqui, eu vou pôr 60. Por quê? Porque o nosso 120 está em caloria por segundo. Então o nosso tempo tem que ser segundo. Então eu transformei 1 minuto em segundo. Aí o segundo vai embora com segundo. Multiplico aqui em cruz. Q vezes 1 dá o quê? 120 vezes 60 dá 7.200 calorias. Professor, então em 1 minuto, essa água recebeu do forno micro-ondas 7.200 calorias? Isso. Em 1 minuto, o forno micro-ondas deu 7.200 calorias para essa água. Agora, a letra B, ele pergunta a variação de temperatura delta da água. Aí sim, eu vou usar o que macete. Como? O calor recebido pela água a gente já tem, que é 7.200. A massa da água é 200, o calor específico é 1 e a variação de temperatura a gente não sabe, deixa assim. Dessa forma, a nossa continha vai ficar 7.200 é igual a 200 vezes a variação de temperatura da água. Isola a variação de temperatura. O 200 está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Corta os zeros. 72 dividido por 2 costuma dar 36. Toma cuidado que a temperatura da água não é 36. Ela variou 36 graus Celsius. Ou, se você quiser pensar, ela aqueceu nesse 1 minuto 36 graus Celsius. Beleza? A gente fecha o exercício. Tchau, pessoal.